Fala galera, tamo aí, chegamos. Segundo episódio do Por Fora das Quadras, mais um convidado hoje para vocês. Começando a falar um pouquinho dessa estrutura do Magnus Futsal e trazer esse lado de fora que a gente conhece e gosta muito. Nosso convidado hoje, nosso preparador de goleiro, Pedrão. Fala aí, Pedrão, seja bem-vindo ao Por Fora das Quadras. Vamos bater essa resenha, legal? Bom, bora nessa. Primeiramente agradecer pela oportunidade, pelo espaço e desse trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. Então vai ser um prazer. Vamos nessa? Bora. Pedrão, começar nossa conversa aqui, queria que, aquele tradicional, né, queria que você contasse. A última convidada aqui, o homem teve uma chegada aqui um pouquinho difícil. Já você, como é que foi a trajetória na bola? O porquê Pedro se tornou preparador de goleiro, tentou a carreira dentro de quadra também, como é que você fez para chegar até o Magnus Futsal? Bom, acompanhei a história, a trajetória do Fabinho com vocês. E é isso, né? Cada um tem a sua luta, a sua história, a sua caminhada. E a minha não foi muito diferente, né? Eu tentei como atleta, então joguei dos 7 até os 19, então até o primeiro ano de sub-20 ali. E aí as responsabilidades começaram a bater na porta, porque nós sabemos que ainda a nossa modalidade ela não nos dá uma segurança financeira, né, quando se trata de categorias de base, ali sub-20, e então as responsabilidades começaram a bater. Então no meu primeiro ano ali de sub-20, isso eu falo abertamente com o pessoal aqui, né? Eu ganhava uma ajuda de custo, né? Não dá nem para se falar como salário, né? Era uma ajuda de custo de R$ 148. Então, é algo que eu comento porque faz parte da história, faz parte da caminhada, e foi um momento que eu passei e que eu precisei escolher como seria a minha vida, né? Então, as responsabilidades de maioridade, né, começaram a chegar. Então, ali no meu primeiro ano de sub-20, eu optei em desistir da minha caminhada como atleta e de imediato assim que eu terminei o ensino médio, eu já comecei a graduação, né, em educação física, e logo quando eu parei de jogar, eu recebi a oportunidade para fazer o estágio, né? O meu treinador na época, no clube que eu jogava, inclusive a ABB, o sub-20 joga hoje contra a ABB, né? Ele perguntou: Pedro, você já faz faculdade? Sim. Então, estou precisando de estagiário ali e tal. E aí já era uma possibilidade maior de financeira, já ia me dar um suporte maior. Então eu topei na hora e ali eu ingressei a minha trajetória no ramo da educação física como professor de escolinha, e ainda meio perdido, ainda meio abalado por conta de ter largado um sonho, né? Porque é um sonho. E então esse foi o início da minha caminhada. E aí, né, com o tempo, eu acho que a sua trajetória mostra isso, você vai começando a se tornar um cara referência na função de preparador de goleiro. Acho que, né, até a sua chegada no Magnus é para substituir um cara, assim como o Fabinho, gigante. Talvez um dos maiores vencedores da modalidade no Magnus, né, o Carlão Bracali. Como é que você recebeu esse convite e, principalmente, né, Ricardinho contou uma resenha legal. A sua primeira semana aqui deu aquele medinho, falou: acho que pode dar ruim aqui só por um fato curioso que aconteceu. Não, isso daí nós vamos falar sem problema nenhum. Então, as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida. Eu, logo quando comecei a fazer esse estágio, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser treinador de beira de quadra. Então, já de imediato comecei a fazer algumas especializações, alguns cursos, e na minha cabeça eu ia ser treinador de categoria de base. Inclusive, o porquê de fazer educação física foi justamente por gostar muito da formação, de trabalhar com crianças, enfim. Então, e aí algumas pessoas falaram: não, Pedro, não, você foi goleiro, falta profissionais da preparação de goleiros, você tem que estudar preparação de goleiros. E aí eu não, teimoso, e aí começaram a aparecer as oportunidades, as portas começaram a se abrir para o ramo da preparação de goleiros.
Então, né, rapidamente, eu de imediato recebi uma oportunidade para trabalhar no CT do goleiro Thiago, que era uma das maiores escolas do Brasil na formação de goleiros. Então, logo nesse início, eu já pude começar a trabalhar ali, então onde eu tive a vivência de trabalhar com todas as idades, todos os estilos de goleiro, né? Então, veterano, goleiro adolescente, criança, iniciação, base, adulto, né? E então as portas se abriram para a preparação de goleiro. Então eu comecei aí, mas também queria também realizar essa vontade de estar atuando na beira da quadra, mas aí não teve jeito. Logo pintou uma oportunidade para ir para Chopinzinho, para o Paraná, e aí em 2020 eu fui, que foi meu primeiro clube adulto. Então as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Eu já estava em um time adulto, e aí as responsabilidades aumentam, você precisa virar a chave para entender que você não está trabalhando mais com a formação, e sim com alto rendimento de fato. E, enfim, aí tem os perrengues ali, logo com 15 dias que eu cheguei em Chopinzinho, pandemia. Então a conversa ali era que eles queriam me desligar da equipe, porque o time ia ficar sem participação nenhuma, e pô, volta para sua casa, fica lá. Então foi um baque, foi uma maré bem difícil, enfim. E aí saio de Chopinzinho, recebo uma oportunidade de voltar para São Paulo, sou natural de São Paulo, então atuar num time de Liga Nacional, que foi o Santo André Intelli, e eu topo esse desafio, foi bem desafiador, de fato, topo. E aí na sequência aparece uma oportunidade um pouco melhor para mim, né, no caso para minha família, a Carol, que já fazia parte da minha vida, de ir para Tubarão, que é onde eu ia ter um suporte maior. E aí 1 ano de trabalho, que foi um trabalho muito bem feito, eu, assim, honestamente, feliz, porque eu estava conseguindo me estabilizar, estava conseguindo ficar bem, a Carol, minha esposa, bem também. E aí, do nada, Reinaldo Simões entra em contato, gostaria de formalizar uma proposta para você. E aí não tem como, né? O Magnus, a maior equipe de futsal do Brasil, e de representatividade mundial gigantesca. É o sonho de qualquer profissional estar aqui. Então eu não pensei 2 vezes antes de aceitar a proposta e topar esse desafio. E sabia também da responsabilidade por conta do Carlão, que estava aqui. O Carlão foi meu preparador de goleiros quando eu tinha 14 anos. Então o Papito é um cara que fez parte da minha formação como ser humano, porque eu acho que nessa época, nessa fase da vida, 14, 15 anos, é onde a gente está buscando o nosso direcionamento para a vida. Então, vir para o Magnus, sabendo dessa responsabilidade de um cara gigantesco, que passou aqui 10 anos, que estava aqui desde o primeiro dia de projeto, é uma responsabilidade muito grande. Muito vencedor, né? Muito vencedor. Isso marca muito. Para não deixar ele de fora, que ele participa de todas as entrevistas, antes da gente entrar no tema Magnus Futsal, porque mais do que isso, a responsabilidade aqui é ganhar. Voz da Consciência, Gabriel Teixeira, diga lá a sua pergunta, por favor. Bora lá, Vitão. Voz da Consciência participando aqui. Pedro, mais uma vez um prazer estar recebendo você aqui. O Vitão já comentou um pouco, né? A gente vai entrar nesse assunto do Magnus. Aí queria perguntar para você, Pedro, a respeito do seguinte. Você passou por outros clubes antes de chegar aqui, teve experiência, enfim. Só que aqui tem essa responsabilidade talvez maior de ganhar títulos, né? E logo que você chegou, acho que já teve uma conquista importante aí na sua trajetória, né? Como é que foi esse início aí? Assim, você já chegou com responsabilidade, já conseguiu dar resultado de certa forma, né? Exatamente. A minha chegada no Magnus foi simplesmente assim, ó. Daqui 1 mês e meio nós temos uma Supercopa, temos obrigação de estar na Libertadores, e para estar na Libertadores precisa vencer a Supercopa. E aí eu cheguei, e aí, como que a gente vai fazer isso acontecer? Então a gente chega mais com uma postura de observador, de analisar, porque querendo ou não, o nosso plantel é um plantel gigantesco de atletas campeões. Então eu sabia que eu ia precisar, para o Pedro continuar no Magnus, para o Pedro seguir no Magnus, ele ia ter que aprender a ser campeão. E isso é algo que a gente até comenta aqui. O Magnus ele é viciante,
né? Essa questão de conquistas, de títulos. Então, foi assim, uma chegada com uma grande missão e até a minha chegada foi junto com o Deco, né? Nós chegamos juntos. Então, para ambas as partes, era necessária chegar de uma forma grande para dizer, ó, estamos aqui, vamos dar conta do recado. E então foi muito especial. Isso faz com que a história fica mais rica, né? Claro. Então é isso. Conseguimos vencer e foi um ano muito vencedor para o Magnus, né? 2024 ali, ganhar essa Supercopa, depois emendar uma Libertadores na sequência, que é uma vivência extraordinária. Eu acho que para quem trabalha na modalidade, vivenciar o ambiente de uma Copa Libertadores é surreal. Então isso eu agradeço todos os dias por ter a oportunidade de estar vivenciando isso. E é isso, Vitão. É isso, voz da consciência. Ele sempre faz as perguntas boas, mas já caminhando ali para uma parte que a gente gosta bastante, o Deco até contou para nós no podcast do Rebatida, que é um parceiro nosso aqui do Por Fora das Quadras, né, nessa interação entre os goleiros. Ele fala, cara, o meu trabalho, além de hoje ser, né, a gente sabe do tamanho de cada um, e até uma curiosidade essa, porque muito treinador, ele confia demais no preparador de goleiro. Ele até para decidir quem vai jogar, para decidir algumas questões de revezamento ali. Como é que funciona esse trabalho com você? E ele fala para nós, o meu trabalho é fazer com que os meninos cresçam. Você vê o Gustavo, que passou aqui o ano passado, teve muito poucas oportunidades e hoje voltou a voar no Tubarão de novo, sendo o melhor goleiro da primeira rodada da Liga. Como é que você entende esse trabalho, sabendo o espaço de cada um e principalmente trabalhando com gente desse tamanho? Porque você tem que administrar, talvez, um dia, ter que chegar e falar, Deco, agora não é o seu momento, é o momento do Leandro, que é um cara que está com a gente tanto tempo e ele tem que aceitar isso. Sim. Bom, vamos por partes, né? Então, primeiramente, o Ricardinho aqui, né, no caso, é um treinador que me dá muito espaço. A gente tem uma troca de informações muito boas e ele sempre me questiona sobre o dia a dia, sobre a semana de trabalho, sobre como que o goleiro, né, passou ali na semana, como que eu enxerguei. E eu faço sim parte das decisões sobre os goleiros. E então a gente tem sempre essa comunicação bem ativa e eu acho que isso também ajuda o trabalho fluir. E agora passando para o departamento de goleiros, né? Cada profissional tem a sua linha de trabalho, a sua conduta. Então existem profissionais que são mais reservados. Eu tô aqui, eu faz isso e acabou e tá tudo bem, tá certo, porque o preparador de goleiros ele é o responsável pelo departamento. Então cada um tem a sua conduta. Eu já tenho uma conduta um pouco mais flexível. Eu gosto bastante do diálogo, então eu gosto bastante de feedbacks ativos. Então a minha conversa com o goleiro, e também gosto de ouvir a opinião do goleiro. Então eu deixo eles bem à vontade nesse sentido, tanto para análises de jogos. Então, um gol sofrido, qual foi sua visão desse lance? Pergunto para o goleiro e eu falo a minha, e a gente entra num senso comum. Vamos trabalhar em cima disso e vamos resolver esse problema. Eu acho que o papel do goleiro em si é solucionar os problemas que acontecem no jogo, né? E acabou. Então a gente tenta trazer isso pro dia a dia de trabalho também. E aí ter o Deco no plantel é um goleiro com uma grande experiência, com uma rodagem muito grande, e ele dá bastante liberdade para os meninos no modo de idade, né? Que são bem mais novos. Então ele dá esse espaço, dá essa confiança para que todos cresçam e evoluem, né? E isso realmente é muito importante. E sobre o jogar e não jogar, né? É algo que, assim, né? O atleta de alto rendimento, ele é normal ele oscilar, né? Então, só que para o goleiro não é tão normal, porque acaba sendo um departamento, um setor da quadra ali que acaba comprometendo um pouco mais. Então, o segundo goleiro, o terceiro goleiro, eles trabalham muito mesmo. Eles buscam sempre uma oportunidade ali de poder mostrar o seu serviço, de mostrar o seu valor.
E então, da mesma forma que o Gustavo passou aqui, ele fez 6 jogos na temporada, uma temporada que nós tivemos praticamente 70 jogos. Então, se você for ver, é um número pequeno. O Leandro jogou, se eu não me engano agora, 10, 11 jogos na temporada. Então, você vê, acaba que as oportunidades não são tão grandes, né? Então, E administrar esse cara é difícil. administrar não é tão simples, mas isso faz parte do nosso trabalho e está tudo bem. E sobre momentos, né, que você falou, também é super natural. O próprio atleta sente, ele sabe quando o que ele está entregando, como ele está entregando, e também enxerga quando o outro pode estar um pouco melhor naquele momento. Então isso é algo que é natural do nosso trabalho, faz parte. Eu não coloco isso como uma dificuldade ou um problema sobre o assunto. Show de bola, Pedrão. Diga lá. Então, a gente tá chegando aqui a 16 minutos de resenha, vou fazer a minha última já. Bora, que daí depois... a gente vai pro quadro e a gente encerra. Bora. Fechou. Ô Pedro, e até já nesse papo, né, de Gustavo falando da oportunidade para outros goleiros, enfim, fiquei também na curiosidade em outros cenários, em outras equipes aqui do Brasil, como é que é a comparação, assim, vamos supor, com a sua vaga, por exemplo, como é que é o pessoal? É o pessoal mais jovem também? Porque você é um preparador de goleiro muito jovem, né, aqui do Magnus. Como é que é o pessoal que você vê, seus companheiros de profissão? O pessoal é jovem também? Já é o pessoal mais experiente? Como que você vê o cenário do futsal no Brasil? Bom, chegou a 16 minutos, estão dizendo que eu tô falando demais, né? Querem acabar com a resenha já. Brincadeiras à parte. Então, a preparação de goleiros, ela hoje, grande parte, ela é vamos colocar de faixa etária. Então, grande parte, ela tem dos 35 anos para cima. Então, está vindo uma nova safra, digamos assim, de preparadores de goleiros, mas eu confesso que, honestamente falando, faltam profissionais, porque assim, a preparação de goleiros ela exige muita resiliência, muita paciência também. Então, não adianta o cara achar que ele, assim, tentando achar umas palavras assim mais coerentes, porque assim, muitas das vezes nós pensamos, eu tô pronto, isso daí é fácil fazer, isso daí é fácil. E quando aparece a oportunidade, muitas das vezes as pessoas não dão conta, porque elas não imaginam como que é o dia a dia, como que é de fato a vivência na profissão. Então, justamente pela pessoa não querer respeitar o processo. Então, buscar uma especialização, uma captação, né, de recursos para poder implementar o seu repertório. Então, eu vejo hoje assim, a preparação de goleiros ela evoluindo, porém eu vejo pouco material humano. Isso é muito complicado, Porque é um meio que realmente a gente vê muita necessidade. Cada vez mais se pede, principalmente com essa mudança de jogo, mas é muito complicado. Agora, tem um quadro final que a gente criou aqui, e assim, normalmente a galera fala, um ou outro, fala, eu não vou deixar você na saia justa, fique em paz. É simplesmente, defina em uma palavra a primeira que vir na sua cabeça. Eu vou falar o nome, você joga só o que vier na sua cabeça. Primeiro, Carlão Bracali. Mestre. Thiago Marinho. Thiago. Lenda. Douglas Perrotti. Cara, é difícil falar em uma palavra, né? Mas sem esses caras a modalidade não estaria viva. Então sei lá, é um cara fundamental para a existência do futsal. Família. Tudo. Futsal. Vida. Vamos lá com seus 3 goleiros hoje então, André Deco. André Deco. É difícil, cara. Uma palavra. Grande. Leandro. O futuro. Pedro. Seu Pedro Henrique que chegou agora. Promissor. Legal. Agora, Ricardinho, mister.
Cara, isso pra mim assim, é algo que é muito bacana poder estar falando. O Ricardinho é um cara que, eu até falo pra ele, né? Eu sou santista, né? Santista, meu time não passa uma boa fase, não tá fácil ser santista, mas sou santista. E a época que ele jogou no Santos foi 2011, né? Foi uma época... Então, assim, 2011 eu tinha 13 anos de idade. Então foi um ano muito importante pro Santos, né? Nós fomos campeões da Libertadores e, consequentemente, teve o time de futsal, né? Que foi com grandes nomes. E eu falo direto pro Ricardinho que, pô, era uma pessoa que eu assistia muito, que a gente tava ali, admirava como atleta dentro de quadra, e hoje eu tô convivendo com ele. Então isso para mim é uma honra muito grande e eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, do dia a dia, mesmo ele me entregando e contando resenhas furadas sobre mim. Com certeza, inclusive ele falou de um tal win cravado aí que te deixou fora por um tempo, quase rescindiu o contrato, fez a galera perder convênio, o negócio, né? Mas, ó, pra fechar, esse eu vou deixar você falar, além do Ricardinho, mais de uma palavra só, tá bom? Porque pode ser os últimos momentos dele. Rodrigo Capita. Cara, falar do Capita é muito difícil, porque entra naquele papo que eu falei do Ricardinho. Era um cara que eu ia pro Parque São Jorge assistir, quando estava em Carlos Barbosa. É um cara que eu vinha para Sorocaba assistir da arquibancada, porque eu acho que, assim, dessa safra é o último da grandeza dele. E estar no dia a dia, ver como de fato é o Rodrigo Capita, a gente começa a pensar que cada vez mais difícil em ter jogadores como ele. Isso eu não falo do que entrega dentro de quadra, tecnicamente, não, mas como a figura, a representatividade, isso dentro da instituição, fora da instituição, de como ele conduz as coisas perante aos atletas. Então, questão de vestiário, a parte motivacional, isso é surreal. Então, eu acho que se o Magnus é o Magnus hoje, é porque tem o Capita aqui dentro. Então, para mim também é mais uma figura que eu me orgulho muito de estar convivendo. E essas palavras são palavras boas e positivas, mas ele não me dá a vida fácil aqui dentro, porque ele é aquele cara que ele cobra, né? Ele cobra, ele questiona, ele não tem papas na língua, então ele não filtra muitas vezes. Ele só quer o melhor pro time, quer o melhor para a instituição, então ele é um cara que é uma figura muito, muito gigante aqui dentro e mais um que eu me orgulho bastante de trabalhar. Então, para fechar, eu acho que essa é a pior de todas. Quem é o Pedro? Quem é o Pedro? Cara, bom, eu ainda me coloco como um menino, porém já com uma casca adquirida aí pelos anos, pela estrada aí da vida, pelas adversidades que a gente passa. Só que eu sou muito sonhador ainda, tenho muitos objetivos ainda para minha vida, então eu me vejo ainda numa fase de aperfeiçoamento, tanto profissional como pessoal, na vida. Então eu tenho muitos sonhos, muitos objetivos, então eu me coloco como um grande sonhador e que tem muita sede de buscar os objetivos. Show de bola, curtiu o papo? Muito. Valeu. Ansioso pro próximo. É isso. Rapaziada, é desse jeito, por fora das quadras pra você, mostrando lá de fora quem realmente faz a coisa acontecer. Valeu, Gabi. Tamo junto. Até a próxima.